O Silêncio de Adão, Al Andrews. A fotografia em preto e branco, emoldurada de um jogador mirim de beisebol, repousa sobre uma cômoda no nosso quarto, entre outras recordações da família. A conhecida pose em uniforme listrado, boné na cabeça e taco sobre o ombro será, imagino eu, vista por meus netos algum dia, num futuro distante. Pergunto-me como eles me olharão. Será que olharão a foto com o mesmo olhar desinteressado que muitas vezes tenho ao folhear os antigos álbuns da família? Será que rirão do uniforme fora de moda e das orelhas que se projetam de um boné grande demais? Talvez eles riam, mas espero que façam algo diferente. Quero que saibam algo mais. Meu desejo é que eles compreendam que esta foto nada mais é do que um único quadro num filme de longa-metragem e não pode ser entendida fora do contexto do filme todo. Quero que eles conjecturem sobre aquele menino. Como era ele? Quais eram as suas qualidades, suas fraquezas, seus sonhos? Como passarei tal senso de história adiante? Não tenho certeza absoluta, mas tenho certeza de que antes de passar algo adiante, tenho de sabê-lo eu mesmo. De certo modo, preciso interessar-me vivamente por aquela fotografia antes de pedir que outra pessoa reflita sobre ela. Quero compreender as cenas do meu passado no contexto mais amplo e depois ver como elas se encaixam num quadro maior. O filme que estava passando muito antes de eu aparecer e que continuará para sempre. O filme que estava passando muito antes de eu nascer e que continuará para sempre. É por isso que quero fazer parte deste livro, porque quero pensar sobre minha própria história de uma forma que faça diferença para aqueles com os quais tenho relacionamento, minha esposa, minha família, meus amigos e meus colegas. Quero pensar sobre minha história não de uma forma absurda, mas de uma forma que conduza à mudança. A fotografia sobre a cômoda é um reflexo do que estou querendo dizer. Uma foto minha com 8 anos de idade, vestido e pronto para o jogo. Isso é o que você pode ver. O que não pode ver é um garoto que não se saía bem em esportes de equipe. E o que você também não pode ver, o que por anos nem mesmo eu pude ver, são os profundos compromissos no coração daquele jogador mirim com um modo de vida particular. Mas permita-me explicar. Jamais me esquecerei de minha primeira vez como rebatedor. Após várias peneiras e meses de antecipação, eu me encontrava onde sonhara estar algum dia. Eu iria rebater. O arremessador aquele dia era um dos maiores meninos de 8 anos da turma. Naquela época, uma figura intimidadora. No primeiro arremesso, vibrei o taco com a força e nada. Primeiro perdido. O segundo arremesso, questionavelmente, não sobre a base, mas considerando bom pelo juiz, perdido.
O terceiro arremesso saiu muito à esquerda, bola fora. O quarto arremesso movi com força o taco e nada, 3 perdidos. Na verdade, não recordo o meu fracasso como uma experiência terrivelmente incomum ou difícil. Ser eliminado era algo bem comum entre os jogadores do meu time. Entretanto, à medida que as semanas passaram e eu continuava sendo eliminado, lembro-me, sim, de uma sensação esquisita que começou a tomar conta de mim. Muitos dos outros caras do time estavam começando a acertar. E com as rebatidas vinham vivas e berros e corridas jubilosas em volta das bases, enquanto eles estavam se deliciando com o jogo. Eu ainda não havia feito conexão de uma bola com um taco. Aos poucos, minha empolgação e entusiasmo com o jogo deram lugar ao embaraço e esforço penoso. Comecei a ficar com a impressão de que a temporada talvez fosse bem longa, ao menos para mim. E foi então que notei algo. Alguns jogadores conseguiam chegar à base sem terem dado uma única rebatida. Eram os rebatedores que mais recebiam bolas fora dos arremessadores do que os erros que eles mesmos cometiam e, nesse caso, lhes permitindo caminhar até a primeira base. De vez em quando, eles conseguiam até a felicidade de ser aplaudidos ao caminharem pelas bases a caminho da base do batedor. Resultado de terem um bom rebatedor vindo depois deles na escalação. Ser eliminado foi se tornando cada vez mais humilhante. Então, tomei uma decisão. Embora não me lembre de que tenha sido uma decisão consciente, dado ao fato de que os arremessadores mirins não eram conhecidos pela precisão de sua pontaria, percebi que havia muita chance de que bom número das bolas arremessadas em minha direção não passassem por cima da base. Se eu não girasse o taco, teria ao menos uma chance de chegar à base e poderia pôr um paradeiro naquela sensação horrorosa que me sobrevinha após ser eliminado. Pelo restante da temporada, jamais girei o taco novamente. Arremesso após arremesso, o taco repousou sobre meu ombro. E embora eu fosse eliminado mais vezes do que esperava, de vez em quando eu chegava à base. Ocasionalmente eu chegava à base do batedor. A história é uma metáfora tristemente apropriada para a maneira como escolhi viver boa parte da minha vida. Por muitos anos, mesmo depois de adulto, eu tinha um firme compromisso de não girar o taco porque era doloroso demais quando o homem gira o taco e não acerta a bola. Conhece o fracasso e a humilhação. A incompetência é exposta e a vergonha é um subproduto desta. Mesmo que ele gire e acerte, sente a pressão das expectativas. Afinal, você acertou uma vez, deveria ser capaz de acertar de novo. É mais fácil deixar o taco sobre o ombro e esperar a caminhada ocasional, dependente do fracasso do arremessador e do sucesso do próximo rebatedor. A emoção de arquear o corpo para trás, volta com tudo e rebater uma bola por cima da cerca é para muitos homens impensável. Esse era o retrato da minha vida, um homem imóvel, com medo de se mover, recusando-se a se mover, querendo se mover, segurando-se devido a um compromisso interior com a segurança, fosse na vocação, nos relacionamentos ou nas responsabilidades da vida diária. Quaisquer sucessos obtidos observáveis eram atribuídos a outros e interiormente vistos com desconfiança.
Enquanto escrevo estas palavras, tenho a sensação tanto de tristeza quanto de alegria. Tristeza pelos danos que minha falta de movimento infligiu aos outros. Tristeza também por ficar tanto tempo separado dos propósitos de Deus para mim como homem. Remorso por anos passados em impotência escolhida e aparentemente necessária. Se este fosse o fim da história, eu não teria motivo algum para escrever. Mas há uma caneta em minha mão e ela está se movendo. Vim a conhecer a sensação de girar e acertar e, no processo, o que eu temia de fato ocorreu. O fracasso tem sido mais do que evidente e a pressão advinda de me sair bem apenas aumentou. Mas a paixão morta pela minha falta de movimento reviveu e, com ela, veio o desejo de mais. Próxima leitura. Primeira parte. Algo sério está errado. O sonho se perdeu. Capítulo 1. Uma visão para os homens. O sonho se perdeu. Os homens se sentem facilmente ameaçados, e sempre que um homem é ameaçado, quando sente um desconforto em seu íntimo, algo que não compreende, ele naturalmente retira-se para uma arena de conforto ou domina alguém ou algo a fim de se sentir poderoso. Os homens se recusam a sentir o horror paralisador e humilhante da incerteza, um horror que poderia impeli-los a confiar, um horror que poderia liberar neles o poder de se doarem profundamente nos relacionamentos. Como resultado, a maioria dos homens não se sente chegada a ninguém, especialmente não a Deus, e ninguém se sente chegado a eles. Algo bom nos homens está bloqueado e precisa ser posto em movimento. Quando o bom movimento para, o mau movimento bater em retirada ou dominar certamente se desenvolve. Próxima leitura, capítulo 1. Uma visão para os homens.